Habit11, o fundo de recebíveis pulverizados da XP Asset. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 12 de agosto de 2025. Bem atrasado o relatório. Vamos continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as atividades lá em 2018, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 765 milhões, a cota patrimonial a R$ 94,19, tem as suas taxas de administração, gestão e também de performance, 20% sobre o que exceder 100% do CDI, 62 mil cotistas, a última distribuição R$ 1,15, fazendo um yield de 1,39, 149% do CDI no mês, e na data que eu gravo com vocês, o Habit11 cota a R$ 78,91 na B3, fazendo um P sobre VP de 0,84, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,03%. A cotação lá em dezembro de 2024 chegou aos R$ 66,00 e desde então busca uma pequena recuperação aí no mercado secundário, chegando agora aos R$ 78,91. Como comentamos, a última distribuição foi paga agora, no dia 12 de agosto de 2025, R$ 1,05 por cota, decresceu um pouquinho ante a distribuição de junho de R$ 1,15, agora fazendo um yield ainda de 1,27, superior a 1%, anual de 15,96. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Habit11, teria hoje R$ 1.091,90, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. E conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o Habit11 não supera o CDI, mas continua acompanhando relativamente de perto o IPCA e o IFIX, retornando no período 9,19%, enquanto o CDI retornou 24,7%, o IPCA 9,71% e o IFIX 6,9%, então ponto de atenção para a rentabilidade do Habit11, porque ele tem um perfil mais arriscado. E você, cotista, deve avaliar se ele se encaixa na sua matriz risco-impacto, dado o risco que ele carrega na sua carteira. Mas, voltando aqui para o relatório, no cenário macroeconômico, não perderemos tempo, é aquilo que nós já conhecemos, de ouvir falar aí em todos os cantos, em todas as mídias sociais. Já em relação ao fundo, R$ 1,15 fez um yield anualizado de 18,01%, e com isso o fundo distribuiu um total de R$ 12,55 aos investidores agora nos últimos 12 meses. Ao final do mês, o fundo encerrou um patrimônio líquido alocado na casa de 93,3% em CRIs, 4,57% em FIIs e 1,71%, aproximadamente 13 milhões e 100 mil reais em caixa. No período foram investidos 10 milhões e 700 em tranches futuras de operações já vigentes ou operações novas aí na carteira. A operação foi uma compra de uma nota comercial lá da Grave Gun Garden, é um empreendimento multipropriedade de um resort lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, ponto de atenção, porque lá em Gramado tem, além da situação do turismo muito afetada aí por conta das enchentes de 2024, tem também uma situação muito embaraçosa, inclusive lá no IRDM11, no DEVA11, no HCTR11, enfim, muito cuidado com esta situação. Mas a operação aqui, segundo a gestão, é um empreendimento no total de mais de 3 bi lançado em VGV. Os recursos serão destinados à equalização do caixa da companhia para as obras do projeto. Lembrando que aqui para o Habit11 um montante de 10 milhões 170 mil reais. Já em relação às estratégias aqui do Habit11, só para lembrar, ele tem a estratégia Core, que é a principal estratégia aqui do fundo, mais voltada aí aos CRIs com risco pulverizado. Ele tem a estratégia tática, mais concentrada em riscos corporativos, e tem aqui também a estratégia de liquidez, voltadas com renda fixa, tesouro, LCIs e CRIs com rate superior a menos. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, contando a cota patrimonial mais os rendimentos, 189,49, enquanto o CDI retornando 163,78 desde 2019. Ponto de atenção. Para a DRE do fundo agora para junho de 2025, R$ 8.889.000 reais foram as receitas, R$ 700 mil reais as despesas, chegando a um resultado líquido de R$ 8.189.000 reais, R$ 1,01 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 1,15. Então,
ele distribui mais do que ele consegue gerar de resultado. Ponto de atenção. Neste histórico de distribuição, vemos que em abril ele gerou 1,34 e distribuiu 1,15. Agora ele segue distribuindo 1,15 desde abril, mas contando que o resultado foi de apenas R$ 1,01 por cota. Nessa distribuição, para julho de 2015, contando a data base aqui de 82,75, faz um yield de 1,39, anualizado de 18,01, um gross up de 21,48. A maior exposição do fundo para o setor de multipropriedades, 40%, lembrando que ele tem 28% de loteamento, tem incorporação horizontal 5%, além de incorporação vertical 17%, a maior securitizadora é a Virgo, formando 47%. Lembrando também que ele tem 93% em CRIs, 4,57% em FIIs e 1,71% em ativos de liquidez no caixa. Em relação à alocação de IPCA, dá uma taxa média de 11,11%, 84,48% do patrimônio líquido do fundo. Já a alocação em CDI, 2,16% do patrimônio líquido do fundo, 5,42% na taxa média. Mas ele tem aqui também IGPM, INPC, INCC e também pré, além de 64% de todo o patrimônio líquido aqui com proteção contra a deflação e 27% sem proteção. Lembrando que para as concentrações ele segue aqui na região centro-oeste, 28,49%, seguido da região nordeste, 22,67% e da região sudeste, 22,61%. Em relação à carteira do fundo para a estratégia Core, nos CRIs, atenção porque ele tem algumas concentrações aí em relação a superior a 5% do patrimônio líquido do fundo, inclusive para esta operação da Gavi lá no Rio Grande do Sul. Para o Gavi Garden, ele forma aqui 5,3% do patrimônio líquido do fundo, para a Gavi também, mais para o empreendimento Porto 2 Life, 5% aqui do patrimônio líquido do fundo, e também o Hotbit U, que é uma multipropriedade aqui no interior do estado de São Paulo, em Olímpia, 5% do patrimônio líquido do fundo. Então, muita atenção a estas situações, principalmente pelo Gavi Garden Gran, que tem apenas 55% das vendas e 6% ainda das obras concluídas, tá? Lembrando que para o Gran Garden, ele tem um empreendimento lá em Gramado. Com certeza envolve uma situação de risco, porque outros fundos imobiliários como o HCTR11 e o DEVA11 têm situações pendentes lá em Gramado e até hoje não conseguiram resolver. Inclusive com o Iridium, o ERDM11, zerando os seus ativos da carteira, fazendo um chamado cavalo de pau aí na carteira. Então, muita atenção a esta situação lá no Rio Grande do Sul. Já em relação aos fundos imobiliários, a maior exposição, 1,29% aqui do patrimônio líquido do fundo, é para o RBRY11, formando um total aqui dos fundos imobiliários de 34 milhões, 4,6% do patrimônio líquido do fundo. Na liquidez, em fundo soberano, 1,71%. Já no mercado secundário, nas movimentações diárias, R$ 884 mil. Em relação ao preço negociado, segue lá na casa de R$ 80 aproximadamente. E de Habit 11 é basicamente isso. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.